Eu quero que vocês façam uma viagem no tempo aí hoje. Vamos começar falando um pouco de história. O famoso senta que lá vem história. A gente vai começar, então, falando lá atrás, a gente vai lá para a época da Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra, né? Quando iniciou a Guerra Fria, a gente tem a famosa Revolução Verde. Com esse nome, Revolução Verde, parece uma coisa tão bonita, né? A primeira vez que eu ouvi, eu achei que era um negócio bacana, assim. Então, entre a década de 50 e a década de 60, o que aconteceu? Você tem aí uma mudança no sistema de produção agrícola. Em função, então, de uma série de fatores, foi iniciado algumas alterações que eles chamaram de Revolução Verde. Começou a ampliação das práticas agrícolas em países subdesenvolvidos. Isso foi promovido pela ONU. Você tem a ONU e os Estados Unidos, tá? Com ideias de aumentar a produção agrícola nos países subdesenvolvidos ou países em desenvolvimento. Tá? Você tinha uma questão já complicada em relação à alimentação, e existia um medo de que esses países em desenvolvimento tivessem um descontentamento, porque a fome ela traz problemas, né? Problemas de rebeldia. E eles queriam os Estados Unidos em especial e os países de primeiro mundo ou desenvolvidos, né? Eles queriam esses países subdesenvolvidos do lado deles. Então, o que acontece é que você tem esses países, principalmente os Estados Unidos e alguns países europeus, com essa ideia de não criar problema para eles. Então, atrair esses países subdesenvolvidos para o lado deles. E aí, a ideia era aumentar a produção agrícola. Então, você tem uma série de tomadas de atitudes com o objetivo de fazer com que esses países pudessem ter uma produção mais intensa de alimentos. E isso acabaria, então, com possíveis problemas da fome, uma possível insatisfação e uma possível aliança desses países com as forças opostas. Esse medo desse foco da insatisfação, né, de que essa insatisfação trouxesse problema político para eles. Então, foi inventada essa Revolução Verde, e o que ela abordava em especial? O aumento da produção agrícola. O aumento em larga escala, com o objetivo aparente de minimizar a fome nesses países. Então, se tem um incentivo ao maquinário, tá? A compra de insumos, então a mecanização dessas terras, dessas lavouras, o que traz aí um problema social, a seleção de sementes, e aí, como consequência disso, bem mais na frente, a gente vai ter os transgênicos, tá? Passa um tempo aí, no início era a seleção genética dessas sementes. Foi feito um cruzamento de espécies para que você tenha espécies mais eficientes. Como assim mais eficientes? Mais resistentes a pragas, mais produtivas, com uma produção mais rápida e em maior escala. Então, você pega diversas espécies, por exemplo, de milho, e vai cruzando elas geneticamente para que você obtenha sucesso em uma coisa, como, por exemplo, o aumento da produtividade. Aí você pega uma outra espécie que tem uma resistência à praga e cruza com essa primeira, para que você consiga fazer essa mesma espécie tenha também a resistência à praga. E aí você vai fazendo vários cruzamentos até você chegar no que eles chamam de espécie ideal para o cultivo em larga escala. Então, melhoramento de sementes, mecanização dessas áreas agrícolas e, inevitavelmente, os agroquímicos. E a gente vem com os fertilizantes químicos e também com a questão dos agrotóxicos. O problema é o seguinte, na época também, os Estados Unidos, principalmente, estava com as indústrias químicas paradas ou subutilizadas. Em função da guerra, a gente tinha um problema econômico instalado geral, né? E era também uma forma de você ter uma aceleração da economia norte-americana. O objetivo, então, era também acelerar a economia deles. O que aconteceu foi que começou, então, a ter principalmente o aumento de espécies como trigo, milho e o arroz, e futuramente a soja, que eram incentivadas a serem produzidas. Então, em vez de você ter uma diversidade e uma melhoria na alimentação da população desses países, o que foi sendo criado aos poucos foi uma monocultura, incentivo a que esses países subdesenvolvidos produzissem em larga escala,
com uma produção acelerada, uma eficiência, entre aspas, né, de agrícola, para que esses países pudessem, então, exportar. O que acontece é que não ficava para a população desses países, entende? A maior parte desses grãos, eles eram exportados. Em contrapartida, os países desenvolvidos, os países de primeiro mundo, como a gente fala, né, eles eram os exportadores dos insumos. Então, de maquinário e os fertilizantes, os pesticidas, tudo vinha deles. Tá? Os grãos, a tecnologia que eles diziam, a tecnologia agrícola, vinha deles próprios. Então, eles vendiam para os países subdesenvolvidos os insumos de todo tipo e captavam essa produção. Né? Então, vamos colocar o Brasil. O Brasil importava os insumos e exportava os grãos de boa qualidade, né? Perante essa visão, e com uma alta produção. E eles, em contrapartida, conseguiam escoar muito do que eles produziam e também ter essa compra de uma maneira um pouco mais barata, né, do que se eles produzissem lá. Era muito melhor para eles, países grandes, países com terras, né, e que eles conseguiam baratear o custo dessa produção.